A escola jesuíta continua a refletir sobre a sociedade de hoje. Isso ocorre porque o jesuíta foi uma ordem estabelecida em Paris por Inácio de Loyola. O objetivo foi levar o catolicismo ao novo povo e enfrentar a expansão da reforma protestante. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Na frente deles estavam o famoso pai Manuel de Nóbrega. No entanto, o primeiro professor nesse sentido foi Vicente Rodrigues, na altura com apenas 21 anos, que se dedicava a ensinar e a divulgar a fé católica pelos próximos 50 anos. Mas o mais famoso e talvez ativo foi o padre José de Anchieta. A nossa história da educação formal, tal como conhecemos hoje, apresentada pelas instituições escolares, decorre durante a colonização do país pelos portugueses e com a chegada da Companhia de Jesus, a grande ordem da Igreja Católica. Os padres jesuítas tinham uma sólida formação cultural e estavam dispostos a se sacrificar em defesa dos princípios cristãos. A chegada ao Brasil em 1549, com o apoio do primeiro governador-geral Tomé de Souza, a Companhia de Jesus chegou às terras brasileiras, especificamente à Bahia, com os primeiros padres jesuítas, os chamados verdadeiros soldados de Cristo. Entre eles, destacavam-se os padres Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira, subordinados a um regime de privações que os preparava para viver em locais distantes e se adaptar às mais adversas condições. Os objetivos da educação jesuítica. As escolas jesuítas tinham como objetivo catequizar e conhecer os povos indígenas do Novo Mundo à religião católica. Além disso, os jesuítas exerceram uma forte influência na sociedade, especialmente na burguesia. Eles introduziram o conceito de educação durante o período colonial, o que contribuiu para o fortalecimento das estruturas hierárquicas de poder e privilégios de um pequeno grupo. Eles instilaram a ideia da exploração de uma classe sobre a outra e da escravidão como o caminho normal e necessário de desenvolvimento. As escolas jesuítas foram projetadas para ajudar a perpetuar as desigualdades entre as classes sociais. Assim que chegaram ao Brasil, os jesuítas lançaram as bases para a catequização, criando as primeiras casas de Beabá, iniciando a educação colonial no sentido estrito da palavra, trabalhando com suas escolas de leitura, escrever e conta, e posteriormente em suas escolas na cidade de Salvador. Isso significa o processo de criação de escolas elementares, secundárias, seminários e missões espalhadas pelo Brasil. Dessa forma, procuraram organizar o sistema de ensino, porque viam a educação como uma ferramenta de dominação religiosa e de difusão da cultura europeia em terras indígenas. Formação do contexto das escolas jesuíticas. Nesse contexto, os indígenas, principalmente os jovens e as crianças, foram orientados a compreender que estão mais sujeitos aos valores cristãos que lhes serão ensinados. A instrução foi feita aprendendo a ler, representar e interpretar a palavra divina, para que se pudesse compreender melhor um mundo supostamente desconhecido dos indígenas. Os jesuítas, assim como as escolas jesuítas, perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem alfabetização. Desta forma, os nativos poderiam realmente ser introduzidos no mundo cristão. O sociólogo Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, diz que os primeiros missionários substituem as cantigas lascivas.
entoadas pelos índios por hinos e virgem a cantos devotos. Não raro, os padres ridicularizaram a figura do pajé e os ensinamentos da tribo, e condenam a poligamia, pregando a forma cristã de casamento, e dessa maneira começam a abalar o sistema primitivo. Aqui se percebem algumas das ações missionárias com o intuito de destruir a cultura dos povos indígenas e empregar a vida do branco europeu cristão, moldando segundo a civilização ocidental cristã, mas especificadamente a cultura portuguesa, em defesa dos índios. No entanto, a escola jesuíta se opôs à exploração dos índios, pois quando esses eram escravizados, morriam de fome e doenças. O violento castigo sofrido pelos índios também foi um dos motivos que desagradou aos jesuítas, que procuraram reunir novos fiéis, porque a Igreja Católica perdeu seus seguidores para os protestantes. Para catequizar os problemas mencionados até agora, os jesuítas trouxeram os métodos de ensino, além dos principais costumes religiosos e bons comportamentos. A metodologia educacional jesuítica. Sua proposta de trabalho pedagógico, que por sua vez foi influenciada pelas correntes filosóficas de Aristóteles e São Tomás de Aquino, principalmente em relação à ideia de ensino universal. A sua metodologia baseou-se num documento Código Pedagógico, um plano de estudos denominado Ratio Studiorum. Os jesuítas empreenderam significativo trabalho missionário e evangelístico no Brasil, especialmente pelo emprego de novos métodos, dos quais a educação escolar era um dos mais poderosos e eficazes. Quando se trata de educação escolar, os jesuítas têm conseguido construir sua hegemonia. Não só organizaram uma ampla, abre aspas, rede, fecha aspas, de escolas primárias e colégios, mas o fizeram de maneira muito organizada, com um projeto pedagógico uniforme e bem planejado, cuja expressão última é a Ratio Studiorum. O objetivo principal desse método é estender a fé cristã aos povos da Europa e de toda a região do Novo Mundo. O método pedagógico jesuíta utilizado nas escolas brasileiras possibilitou uma formação sólida e clássica dos alunos. Isso permitiu aos jesuítas iniciarem aqui um modelo de formação ativa no exercício contínuo de pensamento, tendo o professor como um dos responsáveis pela formação daqueles que frequentam os espaços escolares. Esse professor teria condições plenas de avaliar e reavaliar a construção e a reconstrução da aprendizagem apresentada pelos alunos. Isso só pode ser feito com uma variedade de metodologias, exercícios, incluindo leituras, escritos, declarações, apresentações públicas, testes e exames. Ressalta-se que tanto exigia-se exercício intelectual, não apenas por meio do uso da memória, justamente porque o exame também exigia interpretação. Marquês de Pombal e o conflito com a ordem jesuítica. Mesmo com todas as estruturas, organizações, normas pedagógicas e administrativas, a educação jesuítica não satisfazia o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, de 1750 a 1777. Pois as escolas da Companhia de Jesus serviam aos interesses da fé, enquanto Pombal preocupava-se em servir os interesses do Estado. Essa discrepância de objetivos levou à expulsão dos jesuítas das terras brasileiras em 1759. Ao fazê-lo, retirou a Igreja Católica da área da educação em Portugal, fechou todas as escolas que pertenciam aos padres jesuítas e as bibliotecas monásticas abandonadas ou destruídas. Além disso, vários outros motivos levaram à expulsão dos jesuítas. Não respeitavam e não cumpriram o Tratado de Restrições entre Portugal e Espanha, e houve disputas sobre a forma, posse e denominação com que os jesuítas tomavam e mantinham os indígenas brasileiros. Com essa expulsão, a educação brasileira passou a vivenciar uma grande ruptura histórica, em um processo já implantado e estabelecido como modelo educacional.
fim da educação jesuítica no período colonial do Brasil e a educação laica. A educação passou a ser administrada pelo Estado, não mais atrelado à Igreja Católica, mas sim público e laico, tendo suas disciplinas submetidas ao poder real, autônomas, sem vinculação com sistemas específicos de ensino. O Estado começou a elaborar leis sobre o ensino, cobrar impostos e fazer estatísticas. A regra era construir ou abolir a influência da Companhia de Jesus. Isso ocorreu porque Marquês de Pombal tinha interesses econômicos como objetivo. Sua real pretensão era transformar Portugal numa metrópole capitalista para competir com os demais países da Europa. Para isso ser concretizado, era preciso acabar com a escravidão dos índios, permitindo que casassem com portugueses. Pombal desejou também ter uma nobreza e uma burguesia mais intelectualizadas, para incentivar o desenvolvimento cultural, artístico e científico, com profissionais capacitados para poder assumir os cargos públicos. As escolas jesuíticas ainda apresentam influência na formação da educação nacional. Contudo, a Companhia de Jesus não foi a única ordem religiosa que atuou na colônia brasileira, mas foi sim aquela que mais destaque teve e a que primeiro desembarcou. Os jesuítas não tinham na função educadora sua principal atividade. Assim, pode-se supor que os jesuítas possuíam um projeto educacional que, apesar de estar subordinado ao projeto português para o Brasil, tinha determinada autonomia e teve papel fundamental, e acabou para que o governo português atingisse seus objetivos no processo de colonização e povoamento da colônia brasileira.